Olá! Em Marcos capítulo 2, encontramos mais uma dentre as muitas controvérsias de Jesus e os fariseus, os religiosos do seu tempo. Nesse texto, encontramos duas questões sendo abordadas por eles. A questão do jejum e a questão da guarda do sábado. Jesus mostra aos fariseus que seus discípulos poderiam jejuar, mas não era aquele momento apropriado. E é interessante perceber que no Antigo Testamento Deus exigia de fato o jejum uma vez por ano, mas os fariseus jejuavam semanalmente e esperavam que os seguidores de Jesus também jejuassem quantas vezes eles jejuavam. Mais adiante, eles ficam escandalizados porque Jesus estava passando por uma certa aldeia e seus discípulos estavam com fome e apanharam algumas espigas, começaram a comer, e então a atitude de apanhar espigas no sábado escandalizou o coração daqueles fariseus. E Jesus disse que o Filho do Homem era Senhor do sábado e que o sábado havia sido criado por causa do ser humano e não o contrário. O ser humano não fora criado por causa do sábado. Em síntese, o que Jesus espera dos seus seguidores, esperava e espera hoje, é que nós não sejamos meros religiosos. Os fariseus esperavam que os discípulos de Jesus fossem religiosos e estritos cumpridores da lei de Moisés, assim como eles procuravam obedecer a essa lei. Porque, especialmente, eles não entendiam o propósito da lei. O propósito da lei está muito claro na palavra de Paulo aos Gálatas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fez uma observação importantíssima a respeito da lei. Gálatas capítulo 3, versos 23 a 24, Paulo diz que antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Mas essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus. A lei foi apresentada por Paulo como um guardião que nos conduz a Cristo. A palavra guardião aqui é a palavra pedagogo no grego. O pedagogo era o escravo encarregado da educação dos filhos da casa. Ele deveria levar os filhos à escola, ele deveria saber se eles estavam indo bem na escola, se estavam fazendo os trabalhos de casa. Enfim, o pedagogo tinha uma participação fundamental na educação dos filhos de uma família. Então, quando Paulo diz que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, é que a lei serviu para nos mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la e que Cristo foi o único que conseguiu cumpri-la. E justamente porque ele foi o único que conduziu cumpri-la, se nós crermos nele, se nós confiarmos nele, nós seremos justificados não pelas nossas obras, mas pelas obras de Jesus. Nós seremos justificados pela fé nas obras que Jesus fez em nosso favor, especialmente na cruz do Calvário. Então, a lei nos conduz a Cristo para que nós vejamos a nossa finitude, a nossa limitação, o quanto somos falíveis, o quanto somos fracos e o quanto carecemos de Deus. E que, crendo em Jesus, nós podemos, sim, procurar viver de acordo com a vontade de Deus e de acordo com aquilo que Ele espera que façamos no nosso dia a dia. O Senhor Jesus não espera que nós sejamos meros religiosos. Especialmente aquele religioso que se preocupa apenas com a aparência, como os fariseus, e não se preocupa com a essência do Evangelho no coração. Ele espera, sim, que nós possamos procurar agradar a Deus com uma vida justa, santa, agradável ao Senhor em tudo aquilo que façamos, mas
que nós não sejamos meros religiosos, simplesmente ostentando uma aparência de santidade que não tem nada a ver com a nossa realidade interior, com a realidade do nosso coração. A lei foi nos dada para que reconhecêssemos a nossa limitação e fôssemos conduzidos a Cristo, o único que conseguiu cumprir a lei, o único que é capaz de nos salvar. Que Deus nos ajude a não sermos meros religiosos, mas sermos verdadeiros seguidores de Jesus. Que Deus, para tanto, nos ajude e abençoe hoje e sempre. Amém.